Bacana. Pessoal, vamos continuar nosso trabalho então. Isso. Agora a gente vai ver um camarada que representa bastante o período ruim da era medieval, certo? Da filosofia medieval. Por quê? É o nosso amigo Giordano Bruno. Cara, Giordano Bruno foi um frade, certo? Um padre bacana. E ele entrou na Igreja Católica muito jovem, por volta dos 15 anos. Ele começou a estudar no seminário, certo? Então, ó, Giordano Bruno. Giordano Bruno já é do século XVI, certo? Não, 17, ele é 1600 e não sei quanto. 17. Cara, vamos lá. Por que a gente precisa prestar atenção na história do nosso amigo Giordano Bruno? Ele começou a estudar muito cedo, né? Na Igreja Católica. E ali ele teve fonte de conhecimento. Vocês devem lembrar, como eu comentei no nosso último vídeo, que fonte de conhecimento era uma coisa problemática nessa época, certo? Era difícil ter fonte de conhecimento seguro, certo? Assim sendo, por exemplo, como eu comentei, a população da Europa, a maioria esmagadora era analfabeta, as pessoas não tinham acesso a nenhum tipo de educação, de cultura, era aquela vidinha lá de quebrar pedra todo dia, né? E aí o que acontece? O nosso amigo Giordano Bruno começa a estudar e ele toma gosto, ele se transforma num belíssimo nerd, num cara muito dedicado, num cara que tem na busca pelo conhecimento o seu prazer, entendeu? Então, ó, ele fazia parte da Igreja Católica desde bem cedo. Ali ele começou a estudar, né? E se mostrou um cara muito dedicado aos estudos, muito dedicado a... Vamos puxar da memória? Qual era o grande objetivo da escolástica que eu falei para vocês? Unir o quê? Unir o quê? Razão e fé. Só que acaba com Tomás de Aquino, que é o grande nome da filosofia escolástica, isso não acontece exatamente. Porque para ele, embora devêssemos se unir razão e fé, tinha uma ordem hierárquica. A fé deveria sempre estar acima da razão, entendeu? Agora, com o nosso amigo Giordano Bruno, né, não existe essa separação tão clara. Ele já tem aquela visão assim, uma frase que a gente pode ligar bastante a ele é a seguinte: se Deus me deu a razão, qual o problema de eu utilizá-la? Certo? Essa frase não é dele, não, tá? Mas é uma frase que a gente pode conectar à obra dele com certeza, à vida dele. Então, dedicado à união entre razão e fé. Reasoning and faith. Tranquilo? Agora, vejam bem. Qual foi o problema? Quando que a vida começou a trazer problemas para o nosso amigo Giordano Bruno? Foi o seguinte. Ele chegou ao ponto de levar tão a sério essa busca, né, da união entre a razão e a fé, que ele começou a questionar, derrubando coisas, alguns dogmas da Igreja Católica. Como assim? O que são dogmas, J.L.? Dogmas a gente pode chamar de uma série de doutrinas, de regras. Regras é uma boa forma de entender. Dogmas são regras que não podem ser questionadas, certo? Que normalmente fazem parte de religiões, beleza? E aí ele começou a entrar em certas questões que eram preocupantes para a igreja.
Lembra que eu falei para vocês que para o Tomás de Aquino, aliás, que o Francis Bacon diz que a ciência do Tomás de Aquino é uma ciência invertida? Lembra disso? Isso é muito importante aqui. O que acontece? Na época da escolástica lá, firme e forte, o que aconteceu? O Giordano Bruno também é conhecido como Bruno de Nola, certo? Ou Bruno de Nola, o lugar de onde ele veio, certo? Aí veja bem, o nosso amigo Tomás de Aquino, na época lá do Tomás de Aquino, na escolástica, a ciência começava pela verdade revelada. Então primeiro vinha a fé, certo? E depois os estudiosos da igreja tinham que justificar aquilo racionalmente. Então começava pelo resultado que vinha from God, certo? E depois a galera lá, os intelectuais da igreja tinham que explicar. Só que veio o Giordano Bruno, e como ele era um cara muito estudioso, certo? Dedicado realmente aos estudos, ele consegue começar a fazer uma ciência pelo caminho que hoje nós consideramos o correto, nós sabemos que é o correto. Ele vai estudando os fatos e aí ele começa a colher resultados. E isso vira um grande problema para a igreja. Por quê? Ele começou a encontrar resultados que eram diferentes daqueles que a igreja já falava. Certo? Um exemplo é a questão do Sol como centro do universo, beleza? Do heliocentrismo, sistema solar. Antes se acreditava no etnocentrismo, a Terra como o centro do nosso sistema solar, do universo, certo? Então o que acontece? Giordano Bruno chegava para os seus superiores da igreja e falava: olha só, aquilo está nos escritos, aquilo ali está equivocado, está errado aquilo ali. Ué, como assim está errado? Não, porque olha só, como o Giordano Bruno fazia ciência do modo que a gente conhece hoje, ele conseguia chegar lá e provar para as pessoas que conseguiam entender, claro, que o resultado que ele alcançou era verdadeiro. Ele provava passo a passo. Uma coisa que os antigos não conseguiam fazer. Porque o primeiro passo era o fato, que vinha revelado de Deus, através lá de algumas pessoas da igreja. Então, eles não tinham como comprovar racionalmente o passo a passo. Giordano Bruno tinha. E aí o que aconteceu? O pessoal da igreja falou: deixa isso aí, cara. Deixa isso aí que a gente não pode alterar isso não. Não, isso aí é coisa do inimigo que está agindo na sua cabeça. Só que ele acreditava mais em Deus do que na igreja, a gente pode afirmar, certo? Do que na igreja. Por quê? Ele continuou fazendo os mesmos estudos, continuou pesquisando, estudando bastante, até chegar ao ponto dele ser ameaçado. E aí o que ele fez? Ele abandonou a batina e foi viver uma vida de pessoa normal. Então chegou ao ponto que ele teve que escolher, né? Entre Deus ou a razão. Ele teve de escolher entre Deus e a razão. E, como vocês já devem imaginar, ele escolheu o caminho da razão por Deus. É aquilo que eu falei. Cara, ele claramente acreditava que, cara, Deus me fez. Então, se eu tenho a razão, se eu consigo compreender as coisas de forma racional, por que eu não vou fazer isso? Se foi Deus que me concedeu. Certo? Então, ele segue a vida dos estudos, né? Como ele queria fazer. E aí ele desenvolve várias teorias interessantes, né? Por exemplo, uma teoria que hoje, né, é bastante famosa pela doutrina espírita, que é a teoria da pluralidade dos mundos, né? Ou seja, não existe só um mundo para o ser humano viver, existem outros, né? E tem até uma passagem da Bíblia que fala isso, né? Quando Jesus fala: existem muitas moradas na casa de meu pai, certo? E o Giordano Bruno já falava sobre isso. Agora, olha só, 1600 e pouquinho, não, 1600 exatamente, acho que é quando ele morre. Dei spoiler. Mas aí o que acontece? O nosso amigo Giordano Bruno, bom, se 1600 é quando ele morre, eu devia colocar aqui século XVI, né? Mas enfim, 16, 17.
Ele segue estudando bastante, certo? Deixa eu ver o tempo do nosso vídeo. Acho que é melhor dar uma paradinha e continuar no próximo. Isso, bacana.